Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Dia de alegria, porque nós estamos na casa do Senhor. Como o pastor Cláudio Santana disse aqui, um dia de alegria por ver essas irmãs entregando o seu melhor para Deus. Isso é muito importante, nós entregarmos o nosso melhor. E hoje nós vimos essas irmãs entregando na casa do Senhor. E hoje, eu recebi ali a arte, trazendo o convite para o culto de hoje, integrando gerações. Isso é muito importante, não é? O primeiro grupo que nós vimos aqui, trouxe ali a Carol, trouxe a irmã Márcia, trouxe as irmãs de mais idade. É muito importante nós integrarmos as gerações. E mais embaixo ali diz que é ação de graças do Ministério FEB. Então, muito obrigado. O tema da nossa mensagem de hoje não poderia ser diferente. O tema é gratidão a Deus. Nós vamos falar da gratidão ao nosso Deus. Olha, tem tanta coisa que a gente pode falar, porque esse Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, esse Deus cuida de cada um de nós de uma forma tão espetacular. Então hoje nós vamos falar sobre essa maravilhosa gratidão que nós temos ao nosso Deus. Vamos lá. Gratidão a Deus. Ele criou o mundo, nos deu vida e nos salvou do pecado e da morte. Uma forma para demonstrar nossa gratidão é nos alegrando em sua presença. Por isso, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Precisamos agradecer a Deus por tudo. Sabe, irmãos, quando nós pensamos nesse Deus, esse Deus tão maravilhoso, que criou os céus, criou a terra, criou todos os planetas, e a cada dia nós descobrimos que esse universo ele é muito maior do que nós imaginávamos. Então a criação de Deus ela é muito maior e muito mais espetacular do que nós pensávamos. Então nós pensamos, será que esse Deus tão grandioso, tão espetacular, esse Deus, ele cuida de mim aqui nessa terra tão pequenininha, nessa bolinha azul no meio da Via Láctea? Mas a palavra de Deus, ela não nos deixa no vazio, não nos deixa no vácuo. Diz a palavra de Deus que o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós pensamos, como assim? Como Deus deu o seu Filho maravilhoso, o seu Filho, o primogênito, o seu unigênito, para salvar a minha vida. A minha vida, essa pessoa tão pequenininha. Mas irmãos, esse Deus é um Deus Pai. E qual é o Pai?
que não quer o melhor para os seus filhos? Qual é o pai que não quer ver os seus filhos bem? Qual é o pai que não quer ver os seus filhos alegres, os seus filhos felizes, os seus filhos prosperando? Então é por isso, meus irmãos, que nós precisamos agradecer a esse Deus por tudo. E no Salmo 70, versículo 4, diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Sabe, meus irmãos, nós precisamos repetir a cada dia como Deus é grande, porque as dificuldades da vida, às vezes elas parecem enormes, gigantescas, e num pequeno momento nós podemos esquecer o quão grande é o nosso Deus. Então a cada dia nós precisamos repetir como Deus é grande, como Deus pode tudo, como Deus transforma tudo, como Deus me cura, me sara, me alimenta, me fortalece a cada dia. É motivo de gratidão a esse Deus maravilhoso. Eu sempre lembro, meus irmãos, e falo isso. É só nós lembrarmos como era a nossa vida antigamente. E o que Deus fez até o dia de hoje. Se já não é algo extraordinário, se já não é algo magnífico, então o que virá? Quais as bênçãos de Deus estão por vir na nossa vida? E ainda mais aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ainda diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós precisamos dar graças em tudo. Ah, pastor, mas eu estou passando por um momento de dificuldade, um momento de luta. Dê graças ao nosso Deus, porque após essa batalha, após essa luta, a vitória ela é certa na nossa vida, justamente porque nós temos esse Deus maravilhoso. Em tudo dai graças. Agradeça ao nosso Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por eu estar aqui nesta igreja, podendo te louvar, te engrandecer, te bendizer, ouvindo a tua palavra, com a Bíblia na minha mão. Isso é motivo de agradecimento, porque nós temos muitos países neste mundo que simplesmente não se pode sentar em um banco e abrir uma Bíblia para ler a palavra de Deus. Então em tudo dei graças ao nosso Deus. Mas vamos lá. Motivos para agradecer a Deus. Motivos para agradecer a Deus. No próximo slide, por favor. Vamos lá. Quem é grato é mais feliz. Quando estamos tristes, é bom lembrar de todas as coisas boas que Deus fez por nós. Pensar nas bênçãos de Deus é animador. Mesmo em momentos difíceis, você pode agradecer a Deus por estas bênçãos. Vamos lá então. Primeiro, agradeça a Deus pela vida.
Deus lhe deu a vida, Ele criou você como uma pessoa única e especial, cheia de potencial. A vida é um milagre, um presente. Agradeça a Deus por ela. Primeiro motivo para nós agradecermos a Deus: Deus te deu a vida. Não é pouca coisa, não. Sabe, meus irmãos, para nós nascermos, nós vencemos uma corrida com milhões de adversários e conseguimos chegar ao ventre de nossas mães. Não é pouca coisa. E Deus ainda nos fez uma pessoa especial. Cada um de nós é um indivíduo especial. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o nosso Deus tem um plano para cada um de nós. Eu sei que você já ouviu muito isso por aí, mas é verdade. Deus tem um plano para cada um de nós. O plano de Deus para a minha vida não é o plano para a vida do pastor, não é o plano para a vida do Wallace, não é o plano para a vida de ninguém. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus nos fez uma pessoa especial. Ah, pastor, mas eu não me sinto nada especial, eu me sinto tão pequenininho. Meu irmão, pode ter certeza que o tempo de Deus pode não ter chegado ainda na sua vida, mas Ele tem um plano para você. Nós não estamos aqui por acaso. O nosso Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele sabe quantos fios nós estamos perdendo. O nosso Deus sabe. Ele conhece o nosso coração, o nosso potencial. Ele conhece a nossa alegria de estar na casa do Senhor. Ele conhece o nosso coração quando nós saímos da nossa casa em pleno sábado à noite. A grande maioria tem uma semana corrida. No sábado à noite quer descansar. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe por que nós estamos aqui. E como nós somos uma pessoa única e especial, Deus vai trabalhar na nossa vida de acordo com os planos que Ele tem para cada um de nós. Sabe, assim que eu me converti já com a idade um pouco mais avançada. Eu tinha 28 anos, não era um garotinho aí. E eu ficava pensando: Deus, por que o Senhor não me chamou antes? Eu poderia estar fazendo a sua obra já há muito tempo. Mas Deus me respondeu: tudo ao seu tempo. Deus faz tudo ao seu tempo. Porque cada um de nós é uma pessoa única e especial. Então nós temos que agradecer ao nosso Deus pela nossa vida. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Agradecer a Ele pelas oportunidades que Ele tem dado. Talvez o seu caso seja como o meu. Você não tenha se convertido lá na flor da idade. Mas você está aqui hoje louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Olha só o que diz aqui no Salmo 139, no versículo 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 139, versículo 14. Olha só. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. É a palavra de Deus, é a afirmação de Deus para a nossa vida.
Então nós também temos que louvar ao nosso Deus, porque Ele nos fez assim, de uma forma especial e admirável. Sabe, aqui a gente não tem mania de fazer isso não, mas eu vou pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar: você é especial e admirável. Sabe por que eu pedi isso? Porque às vezes a gente acredita mais no outro no que Deus está falando com a gente. Mas Deus nos fez de uma forma única, especial e admirável. Segundo motivo, agradeça pela salvação. Deus te ama tanto que deu o que tinha de mais precioso, que é Jesus, para te salvar. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, seus pecados foram perdoados e você tem a promessa da vida eterna junto a Deus. Então agradeço a Deus pelo sacrifício de Jesus todos os dias. Deus te ama tanto que deu o que tinha de mais precioso, Jesus, para te salvar. Nós precisamos agradecer a Deus por isso todos os dias. Agradecer pelo sacrifício de Jesus, pelo favor imerecido, pela graça de Deus, porque nós não merecemos o sacrifício de Jesus, nós não merecemos a redenção, mas Deus, que é Pai, nos dá mesmo assim. Não é que nós não merecíamos antigamente, não, nós não merecemos hoje, agora, neste minuto, nós não merecemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós não merecemos a graça de Deus, mas o nosso Deus nos dá mesmo assim. Ah, pastor, eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço o sacrifício de Jesus, eu sou um pecador. Merece. Se arrependa dos seus pecados, entregue as suas vidas nas mãos de Jesus. É pela graça, não é pelo seu sacrifício, não é pelo seu esforço. Não é porque você veio à igreja no sábado à noite: ah, pastor, eu vim, mas eu estou aqui com alegria. Legal. Mas não é porque você veio. Deus te salvou por intermédio do Senhor Jesus, que morreu naquela cruz. Então nós precisamos agradecer a Deus todo dia. Sabe, nossa semana ela é muito corrida. A nossa semana ela é complicada, é trabalho, é filho na escola, é marido, é esposa, é arrumação da casa. E às vezes nós não separamos o momento para agradecer a Deus pela sua graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela salvação, pela vida eterna. Então precisamos todos os dias separar um momento para agradecer a Deus pela sua graça em nossas vidas. Gratidão, meus irmãos. Precisamos ser gratos ao nosso Deus. Não deixe que a correria do dia a dia impeça você de falar com Deus, impeça você de agradecer a Ele. 1 de João, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo
para que pudéssemos viver por meio dele. Olha só que isso aqui é muito importante. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para quê? Para que pudéssemos viver por meio dele. Olha, isso aqui é tremendo. Porque quando nós entendemos que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quando nós vivemos através de Cristo, quando nós entendemos isso, qualquer problema fica pequeno, qualquer barreira cai por terra, qualquer momento de luta, de dificuldade, fica para trás. Porque não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço, mas nós vivemos por meio de Cristo. E quando nós vivemos por meio de Cristo, o que acontece? Aquela palavra, aquela frase batida, mas que é verdade na nossa vida. A vitória é certa em nome de Jesus. A frase é batida, mas é real. É uma realidade na nossa vida. A vitória é certa em nome de Jesus. Terceiro, agradeça pelo zelo de Deus. Deus está cuidando de você. Ele ouve suas orações e está trabalhando em sua vida. Mesmo quando você não vê, Deus nunca vai te abandonar. Deus está cuidando de você. Ele ouve suas orações e está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos orando, e olhamos para o lado e aparentemente nada está acontecendo. Aparentemente nada está acontecendo. Às vezes nós oramos por aquele nosso familiar. Oramos 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Como minha mãe orou por mim. E quando eu imagino, quando ela olhava assim, nada está acontecendo. E talvez você esteja nesse mesmo jeito. Você tem orado, você tem pedido, você tem buscado, você tem clamado. E talvez por algum momento você ache que Deus não está fazendo, que Deus não está te vendo. Mas olha só, meus irmãos, Deus está cuidando de você. Ele ouve suas orações e está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca nos abandona. Eu sempre falo isso no momento da ceia. Às vezes nós quebramos a nossa aliança com Deus, mas Deus jamais quebrará a sua aliança conosco. Jamais. Deus jamais nos abandonará. Mas pastor, eu estou passando por uma doença terrível, estou passando por um momento financeiro terrível. Deus nunca te abandonará. Deus está contigo. Então dê graças a Deus, glorifique a Deus, tenha gratidão a Deus, porque no momento certo Ele vai virar essa situação. Deus nunca nos abandona, nunca. Quando a vitória vem, ela vem grande.
e faz você esquecer dos problemas difíceis. Todos nós tivemos problemas difíceis na vida. Eu tenho certeza disso. Que todos nós passamos por algum momento difícil. Talvez tenha sido 1 ano, 2 anos. Tem gente que passa por um momento difícil por 10 anos. Pastor, isso tudo, mas Deus não está cuidando. Deus está cuidando. Tem momento certo para tudo, mas nós precisamos glorificar e engrandecer o nome de Deus. Salmo 66, 20. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Olha só que coisa profunda e tremenda. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. É assim que funciona. Deus não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós o seu amor. Mesmo que a situação pareça que sim, mesmo que o momento pareça difícil, mas Deus nunca esquece de nós. Vamos prosseguir, que a hora está avançando. 3 formas de demonstrar gratidão a Deus. Temos muitas razões para sermos gratos a Deus. Ele nos dá a salvação do pecado, nos dá o seu amor, garantia de sua presença em nossas vidas e a promessa de vida eterna. Deus é maravilhoso, mas como podemos demonstrar nossa gratidão a Ele? Vamos lá. Primeiro, louvando e glorificando a Deus. Uma maneira muito simples de demonstrar gratidão é agradecendo. O louvor é uma forma de lembrar tudo que Deus fez por você e agradecer. Quando você louva, você também conta para outras pessoas como Deus é bom. Uma maneira muito simples de demonstrar gratidão é agradecendo. Então, quando você louva, você também conta para outras pessoas como Deus é bom. Sabe, meus irmãos, lá na sua casa, quando você está ouvindo lá aquele louvor, quando você está ouvindo e louvando a Deus, arrumando a sua casa, lavando o carro, cuidando das crianças, você está demonstrando para Deus o seu agradecimento. Sabe, quando nós viemos à casa de Deus também, e o ministério de louvor está aqui tocando, e nós estamos cantando juntos, nós estamos louvando, engrandecendo a Deus e agradecendo a Ele. Quando você está na sua casa e o seu vizinho está ouvindo o louvor, eu ouvi muito louvor de uma vizinha que eu tinha, é que ela não está aí hoje, a Brenda, eu fui vizinho da mãe dela, ouvi muito louvor da casa da Vânia, muito louvor tocava, eu estava lá na minha casa e estava ouvindo os louvores, eu sabia que naquela casa tinha um crente, eu sabia que naquela casa tinha um crente agradecido a Deus. O que os nossos vizinhos têm ouvido da nossa casa? Será que têm ouvido louvores a Deus, gratidão a Deus? Ou será que têm ouvido confusão, briga, contenda?
Então, quando nós estamos ouvindo louvor na nossa casa, além de nós estarmos agradecendo a esse Deus maravilhoso, nós estamos demonstrando a alegria que Deus coloca no nosso coração. Sabe, os nossos vizinhos ouvem, ele pode até pensar, que crente chato, fica ouvindo essas músicas de crente o dia todo. Mas aí, lá no dia que ele se converter, que nem eu me converti, e me lembro agora dos louvores que a dona Vânia ouvia na casa dela, eu me lembro daquela casa de pessoas de Cristo, pessoas cristãs, que louvavam e engrandeciam o nome de Deus. Próximo slide, Salmo 79, 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Olha que coisa maravilhosa. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, integrando gerações. Olha só, cantaremos os teus louvores. O que será que os nossos filhos têm ouvido dentro de casa? Será que nós temos ensinado os nossos filhos a ouvir os louvores, a glorificar a Deus, a bendizer a esse Deus? Sabe, irmãos, quando nós ouvimos esses louvores dentro de casa, nossos filhos estão absorvendo aquilo, nossos filhos estão aprendendo, nossos filhos, eles podem até não gostar naquele momento. Adolescente, minha mãe só vive ouvindo aquelas músicas de crente, né? Antigamente era hino, né? A gente falava hino, agora virou música. Minha mãe fica ouvindo aquelas músicas de crente lá em casa. Já pensei muito isso também da minha mãe. Mas aí veio a minha conversão. Eu chegava lá dentro da igreja, tocava um louvor e conheço. Aí cantava o louvor. Daqui a pouco tocava outro e conheço. Mas eu não era crente, como é que eu sabia cantar? Porque minha mãe ouvia os louvores em casa continuamente, de geração em geração, de geração em geração. É assim que nós integramos gerações, é ensinando aos nossos filhos, os nossos jovens, mesmo que eles não queiram. Eu falo isso, mesmo que teu filho não queira, traz ele para a igreja de vez em quando. Não quero não, vai aquela igreja lá, ouvi pastor falar. Traz ele, traz. Porque eu tenho certeza, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, quando nós ouvimos louvores inspirados por Deus, e para você ouvir louvor bom, vamos falar sério também aqui. Bota lá uma playlist lá no YouTube, louvores de 1990 a 2010, aí não vai ter erro. Bota lá uma playlist 1990 a 2010, você vai ouvir muitos louvores inspirados na palavra de Deus. E como a palavra de Deus não volta vazia, vai tocar o coração daqueles que estão ouvindo. Prosseguindo, como é que nós demonstramos a nossa agradecimento, a nossa gratidão ao Senhor? Demonstrando reverência. Deus merece respeito por tudo que Ele tem feito. Quem é grato demonstra respeito, procurando agradar a Deus. Uma atitude respeitosa é uma boa forma de agradecer. Deus merece respeito por tudo o que Ele tem feito. Quem é grato
demonstra respeito. Olha, meus irmãos, nós precisamos respeitar o nosso Deus. Nossos filhos também estão observando. Quando nós respeitamos esse Deus maravilhoso, quando nós respeitamos a obra de Deus, quando nós respeitamos a palavra de Deus, sabe, as pessoas estão observando. Os seus colegas de trabalho estão observando você. Aquele ali, ele não sabe como falar, mas ele vai falar: aquele crente ali, ele é crente de verdade. Aquele outro ali é tabajara, mas aquele ali é crente de verdade. As pessoas observam. E na hora que alguém passa mal lá na empresa, na hora que precisa fazer uma oração, eles vão direto em você, porque eles percebem que você é uma pessoa que respeita e reverencia o nosso Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ser a igreja fiel, porque a palavra de Deus diz que aqui na terra, tem duas: tem a fiel e tem a infiel. Então nós temos que ser diferentes, respeitar o nosso Deus, respeitar a obra de Deus. Não para a igreja não. Hoje é folga do pastor, o pastor não vai estar na igreja, vai ser outro qualquer lá que vai pregar, vou para a igreja hoje não. Pai, você não vai para a igreja hoje não, pai? Não, vamos não, hoje a gente vai ficar em casa, vamos assistir o Fantástico. As pessoas estão nos observando. Sabe, meus irmãos, a obra de Deus aqui na terra é para levar o amor de Deus, para que cada um de nós alcance mais almas. Nós temos um país cristão, porque inúmeras igrejas foram plantadas nesse país. Inúmeras pessoas pregam o evangelho, inúmeras pessoas evangelizam. Eu vi ontem as fotos lá do Sopão. Pessoas que se dispõem a ir à rua, a sair das suas casas e levar a palavra de Deus, levar um carinho, levar o alimento, levar um acolhimento. Então nós precisamos a cada dia respeitar o nosso Deus. Isso aí é demonstrar reverência a Ele e gratidão. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência. Deus nos deu um reino inabalável. Nada nesta terra pode destruir o reino de Deus. E quando nós saímos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós passamos a ter um rei chamado Jesus Cristo. E precisamos ser imitadores desse Cristo, para que todos vejam que a igreja de Cristo é diferente nesta terra. Nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Mais um para encerrar. C. Obedecendo a Deus. Obedecer a Deus
é a melhor forma de demonstrar sua gratidão. Uma vida dedicada a honrar a Deus em tudo revela o quanto você aprecia o que Deus tem feito. Toda a sua vida pode ser uma oferta de gratidão a Deus. Obedecer a Deus é a melhor forma de demonstrar gratidão. Pastor Cláudio Santana sempre fala aqui, o alfabeto do crente. Como é que é o alfabeto do crente? Começa assim, ó. O, B, D, C. Esse é o alfabeto do crente. É o que nós temos que aprender. Obedecer ao nosso Deus. Tá. Pastor, e como é que eu vou obedecer a Deus? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. É assim que nós conhecemos a vontade de Deus. Não tem outro jeito. Ah, mas falaram que a irmãzinha fulano de tal, que aquele pastor não sei... Quer conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, leia a Bíblia. Centenas de mensagens na internet, muito legal, muito bom, mas não substitui a leitura da Bíblia. Porque o Espírito Santo vive em nós. E toda vez que nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo fala conosco. E às vezes nós lemos um trecho esse ano e vamos relê-lo ano que vem. E Deus vai falar de forma diferente ao nosso coração. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Não é só ouvir mensagem. Ouvir mensagem é bom? É. Ouvir louvor é bom? É. Mas precisamos ler a palavra de Deus para conhecer a sua vontade. Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Olha só, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Nós vivemos por meio de Cristo, não é isso? E nós aprendemos. Então, tudo que nós fazemos, seja em palavra, seja em ação, precisa refletir Jesus Cristo. Cada um de nós é um cristão. Cristão é um Cristo pequenininho. Cada um de nós é um Cristo nesta terra. Precisamos refletir essa imagem, para que quando esse mundo podre, esse mundo decadente, olhe para a obra de Deus, ele reconheça os filhos de Deus. Nem que seja para perseguir, porque eles já estão perseguindo, mas eles só vão perseguir os verdadeiros cristãos. Eles só vão perseguir a igreja fiel. Por quê? Porque esta é a igreja que faz a vontade de Deus. E um último versículo, no Salmo 118, versículo 28 e 29, diz assim: Tu és o meu Deus, graças te darei,
Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos repetir esse final? O seu amor dura para sempre. Mais uma vez. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao nosso Deus. Agradeça a Ele. Agradeça por você estar aqui, agradeça pela sua casa, pela sua família, pelo seu emprego, agradeça pela sua saúde, agradeça esse Deus que está cuidando de todas as áreas da sua vida. Deus não é um Deus da metade, Ele é um Deus do todo, e Ele cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, amém? Então curve sua cabeça. Vamos orar, vamos agradecer a esse Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a profundidade do nosso ser. Então nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus Pai, que tem cuidado dos seus filhos. Pai, Pai querido e Pai amado, te agradecemos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.